E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus. Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês o GLPI, tá bom? A gente vai começar a fazer vídeos sobre isso, sobre muitos tópicos que muitas pessoas têm várias dúvidas, né? E bom, nós vamos começar hoje pelo básico, né? A gente começaria pela instalação, mas a gente vai começar pela, pelas primeiras configurações, né? A primeira visão que a gente vai ter da interface do GLPI. Eu estou instalando uma VM aqui, tá bom? Para uma futura instalação do GLPI, para também fazer um tutorial para vocês bem bacana, tá? Então vamos lá. Aqui de cara a gente já tem a interface do GLPI, tá? Tá aqui no nome do canal. Eu já tenho o meu usuário administrador e a senha também, tá bom? Origem de login, banco de dados interno do GLPI. Isso aqui de preferência, essa origem de login a gente vai retirar, tá? Aqui nesse vídeo, porque o que acontece? Usuários finais têm, como não estão muito habituados, né? A grande maioria das vezes, caso eles alterem sem querer essa opção para uma outra que pode aparecer eventualmente, sim ou não, né? No caso, pode ser que as credenciais, mesmo que estejam corretas, possam não entrar no perfil do usuário se isso aqui estiver incorreto. Então, por via das dúvidas, a gente tira isso para não dar dor de cabeça futuramente, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos entrar aqui, tá? De cara, a gente já está na interface do GLPI, tá bom? A gente futuramente, nos próximos vídeos, a gente vai abordar cada módulo desse daqui, tá? Muito importante também. Mas vamos focar nas configurações. No GLPI, a gente tem dois tipos de configurações, tá bom? A configuração que está na aba do perfil, minhas configurações. Essas configurações, ela abrange somente perfil do usuário, tá bom? Por exemplo, nós temos o usuário self-service, nós temos o usuário admin, que é o meu caso, tá bom? Então, se eu quero mudar algumas configurações somente para mim, né? Então, essa é a opção correta. Eu, como administrador, quero tornar as coisas padrões, tá? Uma configuração padrão para todas. Caso você queira fazer isso, você vem aqui na aba configurar e em geral. Essas configurações ela abrange todos os perfis, tá? Elas são ativas em todos os perfis. Tem algumas configurações pessoais aqui em minhas configurações que elas conseguem, né, se sobrepor às configurações feitas aqui em configuração geral. Caso você queira tirar essa opção aqui, né, de minhas configurações para os usuários, você tem como fazer isso configurando vindo aqui em administração e configurando os perfis, tá? Lá nos perfis já tem alguns perfis padrões criados pelo próprio GLPI em que a gente consegue configurar as opções que podem aparecer para cada perfil. Então, aqui para supervisor, eu posso desabilitar algumas opções que para mim estão habilitadas, entendeu? Então a gente consegue fazer esse tipo de configuração para não ter nenhuma dor de cabeça futuramente, tá? Mas voltando aqui para a configuração geral, vamos lá. Configuração geral. Essa é a URL da aplicação, tá bom? Esse vai ser o seu link principal para o acesso ao GLPI, tá? Aqui no texto, na caixa de login, você pode escrever alguma coisa para aparecer lá na área da tela de login, tá bom? Eu vou escrever aqui, ó. Bem-vindo, né? Eu vim aqui, salvar. Vamos sair, né? E vai estar aqui, ó. Bem-vindo. É claro que vai estar bem aqui, né? Do lado, mas a gente consegue configurar corretamente para ficar aqui no meio, tá bom? Vamos entrar de novo. No seu possa ser que apareceu no meio. No meu não apareceu. E ele, se não me engano, ele aceita linguagem HTML, se eu não me engano. Link para ajuda na interface simplificada, link para ajuda na interface padrão, tá?
O que que são essas interfaces simplificadas e interfaces padrões? São dois tipos de interface, tá? A gente pode configurar cada um para um tipo de perfil no GLPI. Se eu quero que o usuário tenha uma interface padrão, que é a minha, eu consigo deixar a interface padrão, né? Só que ele consegue mexer aqui. Uma interface simplificada já não tem muitas opções, são opções limitadas pro usuário final, tá bom? Permitir acesso anônimo ao FAQ, né? Se você marcar essa opção, você permite que usuários não autenticados consigam acessar o FAQ do GLPI. Por questão de segurança, a gente desmarca. Eu deixo isso aqui desmarcado. Na aba Traduções, tradução das listas suspensas. Ah, é uma opção bem interessante, porque caso você tenha alguma empresa, por exemplo, no exterior, né? Que tenha uma outra linguagem, parecendo bem inglês, e vocês usam o mesmo sistema de LPI, é interessante você marcar essa opção para vocês terem traduções, né, em ambas as linguagens, tanto a nossa como em português, como a da outra empresa filial em inglês, como é um exemplo, né? A mesma se aplica às duas outras opções, tá bom? Visualização dinâmica, a gente deixa tudo padrão, tá bom? Motor de pesquisa, deixa eu ver aqui. Limite padrão de resultados de pesquisa, né? Na página. O que acontece? Se eu colocar isso aqui, por exemplo, para 10, e eu tentar efetuar uma pesquisa com uma palavra-chave aqui dentro do GLPI, se o resultado dessa pesquisa abranger mais de 10 resultados, a, a opção de eu procurar vai ser manual, entendeu? Já meio que não aparece automático. Então, por padrão, a gente deixa 50 porque é bem difícil ultrapassar essa quantidade, tá? Limite padrão de caracteres, né? Na caixa de texto e resumo, 250 caracteres, padrão. Isso aqui também a gente deixa padrão também. Login automático, né? Tempo para permitir o lembrar de mim, tá? 7 dias, você pode desabilitar, pode ir em horas. Bem interessante. Estado padrão da caixa de seleção, eu deixo marcado, padrão. Recebi lista suspensa de origem na página de login. É aquela opção que eu informei para vocês, né? Que aparece aquela caixa de diálogo abaixo para escolher. Aqui a gente já desmarca, tá? Clique em salvar. Só para mostrar para vocês que funcionou. Aqui, ó, não aparece mais aquela opção. Então, o usuário final já facilita, tá? E para a gente também. Voltando nas configurações gerais, tá? Aqui a gente estava na configuração geral, tá bom? Agora a gente vai em valores padrões, ou valores padrão. Idioma padrão, português do Brasil, tá? Ordem de exibição de sobrenomes e nomes, padrão BR também. Primeiro nome, vírgula, sobrenome. Formato da data, data, mês e ano, tá? Formato dos números. Deixa eu ver aqui. Que é onde você consegue determinar o formato dos números, né? Que podem aparecer, principalmente valores numéricos e financeiros. Aqui seria interessante eu deixar com esse vírgula e ponto, porque aqui ele já separa as casas bem especificamente, né? Que a gente já tá de cara que é 1234 e 56. De resto, padrão, padrão, tá? Paleta de cores, que você pode colocar a paleta de cor que você desejar, né? Vamos colocar esse vermelho aqui que eu gostei dele, tá? A gente vai salvar já já só para ver as modificações. Layout da página, muito importante. Não tão importante, mas interessante, né? Esse layout ele determina onde que o menu, né, desses módulos vão aparecer, se é na vertical ou na horizontal. Para mim, padrão veio vertical, né? Caso você queira mudar, se é na parte de cima ou do lado esquerdo, você muda aqui, tá bom? Por padrão, eu coloco horizontal. Aqui eu coloco clássicos, né? Fuso horário, eu estou usando a do servidor, mas você pode escolher outra de sua preferência. De resto, eu não mudo, eu deixo padrão. Origens de requisição por padrão, sempre helpdesk, né? Pelo menos para mim. As cores das prioridades, elas são correspondentes aos tipos de prioridades
dos chamados, tá bom? Tem do nível baixo, nível médio, nível normal, alto, entendeu? Eu deixo o padrão porque já aqui já aumenta, né, conforme for a prioridade, né? Então ele já tem uma graduação, a diferenciação de cor, então é bem interessante. Aqui também eu deixo tudo normal. Clicando em salvar, ó, bem interessante. Essa cor vermelha, bem interessante. Eu vou deixar vermelho aqui por enquanto, tá? Não gostei dessa. Aqui em ativos, habilitar informações financeiras e administrativas por padrão, eu deixo sim, tá bom? Por via das dúvidas. De resto, eu não mexo em nada, tá? Você pode salvar sem medo. Aqui em assistência, etapa para as horas, né? Limite do tempo de agendamentos para planejamentos eu deixo padrão, tá bom? Tamanho limite para o padrão dos arquivos exportados pelo coletor de e-mails. Por padrão, o GLPI 2 MB, mas eu coloco 5, né? Que tem alguns documentos CPDF que já ultrapassam esse padrão, então é meio chatinho ter que encurtar para poder colocar no GLPI. De resto, deixo tudo isso aqui padrão. Matriz de cálculo para prioridade, tá? Algumas empresas elas trabalham com impacto e com urgência referente aos chamados, tá? Esse tipo de configuração é muito importante para quê? Você determinar ah, como que você vai atender os seus chamados, né? Se tem algum chamado com um nível muito alto, uma urgência muito alta, consequentemente você vai atender aquela chamada, né? Primeiro. Eu só peço desculpas agora que a minha gata entrou aqui no quarto, então vocês podem ouvir um barulho de miado, tá? Tá. Aqui vocês conseguem configurar conforme o gosto de vocês, tá bom? Caso vocês desabilitem essa parte aqui, ó, a urgência não vai aparecer, tá bom? Aqui, ó, já é desabilitado, tá? Por padrão, o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar somente. Cadê? Baixo sim, muito baixo não. Baixo, médio, alto. Pronto. Só esses três mesmo, tá? A gente deixa padrão aqui porque a gente só. Particularmente eu só trabalho com esse daqui, baixo, médio, padrão, tá? Que é mais simples e mais seguro também. Gerência a gente deixa padrão também. A limpeza de logs aqui no GLPI, ela é referente a como o GLPI vai tratar os logs gerados por ele, né? Aqui a gente consegue configurar se ele mantém determinados logs e outros não, ou se ele apaga tudo, né? Ou a gente pode determinar o período que cada um pode ficar, apagar os logs mais velhos que 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, né? E isso é muito interessante. Por padrão, eu mantenho tudo aqui, né? Mas caso você tenha algum problema de armazenamento, é bom você verificar com cuidado qual vai ser a sua demanda, né? Para poder você configurar isso aqui corretamente, tá? Aqui no sistema, né? Esse modo de manutenção, ele é muito interessante, porque caso você precise fazer uma manutenção no GLPI e você não quer que nenhum usuário esteja logado, né? Para não dar nenhum tipo de conflito ou interferência na sua manutenção, você pode habilitar aqui, né? Sim, salvar. Só que o que acontece? Se você fizer isso aqui, fizer a manutenção, salvar e depois sair, você não consegue mais entrar no GLPI, tá? Tem artigos, né, referentes a como solucionar esse tipo de situação. Particularmente eu não sei como, mas eu vou dar uma pesquisada aí para vocês, tá bom? Então, por padrão, não. Você, caso precise realmente fazer uma manutenção no GLPI, assim, você não quer nenhum incômodo, você vem sim salvar. Só não deslogue, pelo amor de Deus. Em segurança. Aqui são as informações de segurança referente a políticas de senhas, tá? Só senha aqui. Aqui você consegue verificar os requisitos, né?
da criação de senhas no sistema do GLPI. Se é obrigatório ter dígito, caractere maiúsculo, símbolo ou caractere minúsculo, e até mesmo a quantidade de caracteres no total, tá? Que é o comprimento da senha. A política de expiração da senha, tá? Você pode colocar um período que ele expire para poder o usuário colocar uma outra senha ou não, tá bom? Por padrão, eu deixo nunca, porque caso o usuário mude e ele esquecer, eu posso. A gente consegue resetar a senha, né? Mas é uma dor de cabeça. Pequena, mas é um certo tipo de incômodo, né? Então, por padrão, eu deixo assim. A parte de API, né? Caso você queira integrar o GLPI a um outro sistema, você consegue fazer por meio da API, né? Esse aqui eu não mexo. Análise de impacto, padrão também. Histórico, tem histórico. E na aba todos, ele aparece todas essas opções aqui, ó, em sequência, tá bom? O que é bem chatinho porque é melhor filtrar por aqui mesmo, tá bom? Ah, então, essa foi a parte, né, de primeiras configurações que vocês podem estar fazendo no GLPI de vocês. Eu espero realmente que esse vídeo ajude. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários. É muito interessante, né? A gente discutir esse tipo de situação, porque realmente é algo que a gente pode abranger de diversas formas, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo.